E o cumprimento? Ou as empresas não têm ou não cumprem, por exemplo, o PCMSO, o Programa Médico de Saúde Ocupacional. Esse programa, que está contido na NR7, ela exige exames pré-admissionais, né, periódicos de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissionais. As empresas têm feito isso? Quem é que fiscaliza isso? Bom, o órgão fiscalizador é o Ministério do Trabalho, né? Ele fiscaliza todas as 36 normas regulamentadoras, é ela que faz essa fiscalização. Sabe-se que é muito deficiente, porque tem poucas pessoas para fazer isso, e algumas dessas pessoas que fazem isso não estão qualificadas para fazer. Elas se habilitaram através de um concurso público, porém não estão qualificadas para fazer. Até no dia do seminário, o gerente geral do Rio Grande do Sul, dos fiscais, até comentou isso, né, doutor Marcos? Que as pessoas estão habilitadas, mas não estão qualificadas. Então, às vezes, há problema nessa questão de fazer a avaliação na empresa. Então, se pede, às vezes, absurdos que não existe, né? Como cumprir, como fazer, porque realmente elas não entendem do que estão fazendo. Né? Aqui, eu vou dizer da nossa região, onde a gente está trabalhando, o polo petroquímico, as pessoas, né, são privilegiadas, porque todas as empresas, pela questão de complexidade daquele ambiente que entorna ali, né, o anel do polo, né, cumprem rigorosamente com a legislação. É difícil que não se faça toda essa parte dos exames admissionais, né, que na verdade são pré-admissionais, deveria ser feito antes da admissão, e acaba muitas vezes a pessoa contratando o trabalhador, ele começa a trabalhar e tem certeza que ele vai passar o contrato e aí manda fazer. Só que aí manda fazer o exame e o cara tem um problema de saúde, e agora o que eu faço com o cara? Isso acontece, é comum de acontecer. Então, na verdade, o exame tem que ser feito antes, justamente para ver. Pré-admissional. Pré-admissional, deve correto. ser feito antes da admissão. E só contratar a pessoa após o resultado dos exames. Os exames periódicos, a gente nota que algumas empresas cumprem, né, aquelas mais preocupadas com a saúde e a segurança do seu trabalhador, né, mais precisamente com a segurança, que o PCMSO é um programa de saúde. Né. Os exames de mudança de função e retorno ao trabalho, muitas acabam não fazendo, a gente sabe disso. N questões que envolvem isso, né? Até pela questão de custo também. Normalmente custo, né? O que mais... E o exame demissional, como o sindicato cobra no momento da rescisão, então acaba que todas fazem, né? Mas deveria se dizer que quando não há cumprimento, a alegação principal são os custos, é isso? Empresa pequena não pode arcar, a legislação deveria ser diferenciada. Às vezes o custo e às vezes até o desconhecimento. Eu vejo algumas empresas que não cumprem por desconhecimento. Quem está lá na frente do departamento de RH, porque muito dessa parte que a gente está falando é uma pessoa de RH que está, e ela não tem o conhecimento, né? E não se assessora para ter esse conhecimento, e acaba que deixa de cumprir com alguma parte. Que também essas diferenças das grandes e pequenas, né? Uma pequena, média empresa, o RH cuida dessas coisas. Uma grande empresa é o departamento específico, que é o SESMIT. É o SESMIT, né? O SMS, como chamamos lá na... chama de SMS, Serviço de Meio... engloba meio ambiente e saúde. Meio ambiente e saúde. Mas na legislação se fala de SESMIT. Nós temos um segundo convidado, nós temos um tema. Esse alerta que o Eduardo nos traz é da maior importância, e a gente quis trazer justamente. Esse tema é muito complexo, né? Sim. Quando ele falou em NR, aliás, a portaria 3214, que hoje comanda... regulamenta as normas de segurança, é um livro que todos deveriam ler. Mas, assim, isso é importante. Para aquele empregador de pequeno porte, de médio porte, cuidar desse aspecto, né, em relação a si próprio, até ele também é um trabalhador. Você me diga, o empregador é tratado às vezes como, não, é o capitalista, não. Ele também é um trabalhador, ele também precisa se cuidar, ele também precisa ser tratado, ele precisa ser protegido também. Né? Não é porque ele é empregador que ele não precisa usar o capacete ou os óculos, ou isso aqui. Né? Normalmente ele se expõe, né? e precisa desse cuidado. Então, o programa tinha esse objetivo de alertar. Né? A boate quis, vamos dizer, mas o que tem que ver boate com... Eu quero repetir as palavras do Dr. Renor. Se lá tivesse um engenheiro, um técnico de segurança avaliado como deveria ter avaliado,
nós não teríamos aquelas 242 mortes, porque o técnico de segurança, o engenheiro e o médico não teriam deixado aquela situação como ali estava, nem aqueles ambientes, nem aqueles produtos químicos, nem o número... O projeto ali era o problema. O projeto, né? Não teria havido aquilo se... Porque, além daquelas aquelas crianças que morreram, também trabalhadores morreram lá. 23, se não me engano, trabalhadores. 23 trabalhadores também morreram. Sim. Né? Então, olha só o problema que é aquilo tudo que aconteceu. Então, E aí, a partir da Boate Kiss, em Santa Maria, 27 de janeiro, começou o país inteiro a correr atrás daquilo que deveria ser feito sempre, toda a vida, né? Que são os tais programas na verdade, de até segurança. No primeiro momento, se vinculou na imprensa que o problema era o PPCI, Programa de Prevenção de Combate a Incêndio. Mas, na verdade, ele é muito mais amplo do que isso. Ter ou não ter um alvará de PPCI é importante. Tem que, Sim. A empresa tem que ter Mas aí vulgarmente para apagar incêndio. Se começa bem antes, se começa lá no projeto. E aí entra o PPRA e outros programas que existem. O PCI é exatamente para apagar fogo, né? Aí já É quando está pegando fogo, tem um plano para apagar. Isso. É um plano de emergência, né? Quando deveria se pensar antes todas as coisas, né, de forma a não chegarmos ao ponto de uma boate que abrigava 1.000 e poucas pessoas ter só uma porta de saída, né? Com uma barreira na frente. Uma barreira na frente e, enfim. Um guarda-corpo. Hoje, no final da tarde, foi interditado em Porto Alegre um lar de idosos pelos mesmos problemas. Pelo menos se serviu para alguma coisa aquela tragédia toda, foi para que autoridades e proprietários fiquem com as barbas de molho, né? Deus tem mandado uns avisos. O incêndio do mercado público foi outro. Não morreu ninguém, mas se viu que não tinha nem o PPCI, não tinha absolutamente nada lá. Né? Então, gente, nas nossas casas, nas pequenas empresas, às vezes, quando só o empregador trabalha, também tem que ter esse cuidado. Muitos acidentes, e os acidentes mais graves que a gente vem observado, acontecem na pequena e média empresa, por justamente não ter nenhuma proteção, o pessoal não se preocupar com isso. Né? E aí acaba tendo graves acidentes. Muito bem, vamos agradecer então ao Eduardo Hofmeister pela participação que nos brindou com bastante esclarecimentos, com bastante luz sobre o assunto, né? Sobre segurança e saúde do trabalhador. E o Eduardo que não pensa que está livre, que a qualquer momento nós vamos pode ser convocado outra vez, né? Sem dúvida nenhuma. Obrigado, Eduardo, pela tua gentileza, por se dispor vir aqui nos auxiliar, fazer esse alerta para as empresas, né? Fazer esse alerta, enfim, para todos. Né? Nas nossas casas, se a gente fizer por analogia, a mesma coisa. Né? Muitas das casas não tem um mínimo de segurança também, aquela porta que poderia ser a secundária está trancada, porque ele botou um armário na frente, e assim por diante. Muito obrigado, Eduardo, pelo teu auxílio fundamental. Agradeço o convite e desde já me coloco à disposição, precisando da gente. A gente está ali, o Dr. Marcos sabe o número do nosso telefone, ele sabe como chegar até a gente. E olha que imagem bonita aqui, né? A nossa imagem aqui no Facebook já. E os nossos espectadores e ouvintes podem se pronunciar se o som hoje ninguém está reclamando e a imagem estão bons, não é? Pode falar para a gente aqui, para a gente ir cada vez melhorando mais o nosso trabalho aqui, não é?